poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando aqui hoje e agora com você mais um programa em poucas palavras, sempre agradecendo a sua preciosa audiência e agradecendo também aqueles que estão compartilhando os programas. Constantemente há pessoas que entram em contato pedindo para repetir os programas em seus programas de rádio que tem, né, em algumas emissoras por aí. Meu nome é Natsan, você é sempre bem-vindo aqui nesta sala, nesse estúdio com a gente. Pastor Augustus, também nosso comentarista. Isso, quero mandar minha saudação para você, querido ouvinte, e agradecer a você, Natsan, nosso companheiro aqui do programa Em Poucas Palavras. Há um ditado popular que afirma: todos os caminhos levam a Deus. No fim das contas, o que ele destaca é que todas as religiões é a mesma coisa, o mesmo caminho. Mesmo que haja caminhos diferentes, no final, lá estará Deus pronto para receber todas as pessoas, independente dos caminhos que tomaram. Esse pensamento, na verdade, ao que me parece, acaba sendo a mola propulsora do ecumenismo. Esse é o tema de hoje. Pastor, esse ditado pode ser mesmo uma espécie de justificação para o ecumenismo? Se sim, o que é ecumenismo? Né? Como é que a teologia reformada vê esse tema e como um movimento ecumênico pode afetar positivo ou negativamente a compreensão do evangelho bíblico? Eu ponho as duas para deixar aberto aqui a questão negativa ou positiva, para que o senhor possa fazer as considerações. Vamos começar com a definição de termos, né? A palavra ecumenismo é uma palavra grega, oikumene, que significa o mundo habitado. E ela passou a ser usada para definir a ideia de que deveria haver uma religião só para o mundo. Ou seja, a humanidade toda, no final, mesmo com diferentes nomes, diferentes práticas e ritos, existe apenas uma única religião e um único Deus, não é? Essa é uma ideia muito antiga e antecede, aliás, o cristianismo. Agora, o cristianismo, quando surge, ele surge no ambiente do judaísmo e a teologia, a tradição judaico-cristã, se posicionou radicalmente contra a ideia, né, de que as religiões, na verdade, eram expressões diferentes do sentimento religioso e que se centravam no único Deus, né? Os judeus, por exemplo, eles acreditavam corretamente que há apenas um Deus verdadeiro. As religiões, na época do Antigo Testamento, Natsan, eu poderia dizer, elas eram ecumênicas, porque as religiões eram politeístas, elas tinham muitos deuses, e esses deuses não eram, assim, exclusivos. Você poderia adorar Baal, poderia, ao mesmo tempo, adorar Nebo, você poderia adorar Astarote, Renfã, enfim, os deuses dos filisteus, os deuses dos amorreus, Milcom, era uma divindade pagã também daquela época. Então, havia esse ecumenismo, né? Os diferentes deuses e os seus diferentes cultos, eles não se excluíam. Cada um poderia aceitar. Os deuses não se viam como concorrentes, né? Inclusive, era chamado de mistérios, né? Quantas vezes vocês iniciaram em tais mistérios e tal, assim por diante, em vários deuses? Pois é. Aí você entra agora com as religiões da Grécia, né? As famosas religiões de mistério também, que tomaram os deuses de Roma e deram nomes gregos, né? Então, o Júpiter romano acabou virando o Zeus grego, e assim por diante, né? Ou vice-versa. Enfim, essa ideia, né, de que as religiões, elas são diferentes expressões do sentimento humano de dependência de uma divindade superior, isso é muito antigo. Mas, como eu dizia, a nação de Israel, ela proclamava que Yahvé era o único Deus verdadeiro e condenava a religião e os deuses dessas outras nações. E o cristianismo, ele surge de dentro do judaísmo. Na verdade, é a continuação legítima do judaísmo. E, baseado nas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, os primeiros cristãos asseveravam que fora de Cristo, fora da fé em Jesus Cristo, não existe possibilidade de salvação, não é?
E com essa declaração, os primeiros cristãos rejeitaram claramente a ideia ecumênica de que no final todos seriam salvos e que a religião é apenas uma expressão de adoração diferente, não é? Mas no mesmo Deus. Não é? A própria atitude de Jesus, Nathan, pensa bem, Jesus condenou veementemente os fariseus da sua época. Os fariseus eram extremamente religiosos, eles praticavam a religião que eles entendiam que era correta, mas Jesus disse, vocês não vão entrar no reino de Deus. A religião que vocês praticam, ela está errada. Ela consiste em adições humanas àquilo que Deus revelou. Os apóstolos de Jesus Cristo, eles tomaram uma atitude semelhante. Quando iniciaram a pregação do Evangelho, começou a aparecer interpretações alternativas a respeito de Cristo, como, por exemplo, os legalistas na região da Galácia, os libertinos na região da Ásia Menor e também aquela famosa religião na cidade de Colossos, não é? O apóstolo Paulo combateu todas elas. Paulo disse para os que praticavam os chamados judaizantes, não é? Que eles estavam caindo da graça e que aquilo que eles estavam ensinando era contrário à revelação de Deus. Paulo chegou mesmo a dizer que se viesse um anjo do céu que ensinasse um evangelho além daquele que ele tinha ensinado, que fosse maldito, maldito. Os libertinos eram uma religião que combinava informações cristãs e práticas cristãs com a libertinagem pagã com relação à sexualidade, à comida sacrificada a ídolos, à frequência a templos, e tudo isso é condenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo naquelas cartas que ele mandou que João escrevesse às 7 igrejas do Apocalipse. Ou seja, essa ideia de que no fim toda religião está certa e que leva a Deus, ela é claramente contrária à própria Bíblia. Ao caminho da Bíblia, né? Ao caminho da Bíblia, ao que Jesus ensinou e ao que os apóstolos ensinaram. Agora, Nathan, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de ecumenismo, que existem diferentes níveis de ecumenismo. Esse nível aqui, que eu acabei de descrever e condenar, seria o chamado ecumenismo religioso, que propõe que todas as religiões, no final, levam a Deus. Não mesmo levam, não. Com ideias discrepantes, acabam no sendo fim, a mesma acaba dando coisa. em Deus. De acordo com Jesus, isso não é verdade, e de acordo com os apóstolos de Jesus, isso não é verdade. Tem um segundo nível de ecumenismo, que é chamado ecumenismo cristão. É mais ou menos assim, tá bom, as religiões, elas são diferentes e não é possível que todas as religiões estejam certas, porque elas dizem coisas completamente diferentes umas das outras. Mas e dentro do cristianismo? Você tem o catolicismo, você tem os reformados, você tem a igreja ortodoxa. É isso, que inclusive teve aí uma aproximação, né? Recentemente, né? Você tem esses grandes ramos da cristandade. Não se pode falar na união de todos os cristãos, unir os católicos, unir os ortodoxos, unir os reformados, unir os luteranos com os calvinistas e todo esse tipo de coisa? A resposta é que isso seria muito desejável. A grande dificuldade é definir qual seria a base comum que nos possibilitaria unir em culto e adoração a Deus. O que é o mínimo para definir o cristianismo? Ou seja, em resumo, o que é o cristianismo? Aí vai ser um problema, né? Então, vamos definir qual seria o essencial para que eu pudesse ter comunhão com alguém que se diz cristão. E aqui eu creio que nós temos que apelar para aqueles credos da antiguidade e mais recentes. O credo apostólico, por exemplo, é uma tentativa exatamente de unir os cristãos do século II e III em torno de uma base comum, de pontos que seriam fundamentais. Então, ele começa falando na existência de Deus, que é o Criador de todas as coisas, que esse Deus é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, virá para julgar os vivos e os mortos. Creio na igreja, creio no Espírito Santo, na vida eterna, no juízo final. Então, essa foi uma primeira tentativa de unir os cristãos. De definir um padrão, digamos assim, né? Exatamente, em cima do qual os cristãos poderiam se unir. Com o passar do tempo, outras questões foram levantadas a respeito, por exemplo, da pessoa de Cristo. Então, mas Cristo, ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e os cristãos discutiram a respeito disso e se dividiram a respeito disso. Aí vieram, então, os credos que falam da pessoa de Jesus Cristo. Na Reforma Protestante veio a seguinte pergunta:
de que maneira realmente nós podemos ser salvos através de Jesus Cristo. As obras fazem parte disso, as nossas obras, os nossos méritos. O que é a igreja? O que são os sacramentos? Qual é o papel do Espírito Santo na redenção? E outra vez foi necessário escrever confissões, escrever credos e declarações em cima das quais os cristãos pudessem se unir. Por exemplo, hoje em dia... Essas declarações, elas uniam como também... separavam, exatamente. Então, a Reforma Protestante, ela estabeleceu uma base em cima da qual cristãos, dentro do grande guarda-chuva, do cristianismo, pudessem se unir, e chegou-se à conclusão que não dá para se unir com a Igreja Católica. Os reformados disseram: não dá como ter ecumenismo com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica introduz conceitos estranhos à Escritura, a questão do Papa, parte da Escritura, a questão do Papa, a questão da tradição oral, a questão dos sacramentos, a questão de Maria, da mediação dos santos, do purgatório. Então, não dá para ter comunhão, não dá para ser ecumênico com a Igreja Católica. Também a Igreja Católica não tem muito interesse em ter ecumenismo com os protestantes, embora de vez em quando possa ter a impressão de que são os católicos que querem o ecumenismo. Na verdade, não. São protestantes que querem se aproximar da Igreja Católica, mas a verdade é que os reformados entendem que o catolicismo é uma religião completamente diferente daquilo que a Reforma Protestante entende que é a religião verdadeira. Eu creio que a base para o ecumenismo, ou seja, para a comunhão dos cristãos, são aqueles pontos centrais que a Escritura nos ensina: Trindade, a divindade de Cristo, justificação pela fé somente, inspiração da palavra de Deus, ressurreição literal de Cristo, a segunda vinda dele e a exclusividade de Cristo na salvação. Se você crê nisso, você é meu irmão. Amém. Pois é, tá certinho. Esses são os pontos básicos que vocês pegaram aí, os nossos ouvintes. Anotem, porque de fato essas coisas são fundamentais, e a parte disso é realmente difícil caminharmos com quem nega qualquer um desses pontos, especialmente da unicidade de Jesus como um único mediador, único salvador entre Deus, aquele que pode nos ligar a Deus único, Tá bom, pastor, bem respondido em poucas palavras, como é o nosso programa. E ficamos por aqui, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo Em Poucas Palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus